vamos falar sobre otimismo. Tá. O que você pode falar sobre otimismo pra gente? Engraçado, eu estava refletindo assim, né? Porque, eventualmente, quando eu penso no tipo de reflexões que eu faço, eu sempre avalio, quando eu tenho que olhar para frente, se eu sinto medo no momento, a minha biografia. Eu olho para trás e, para me sentir corajosa, eu avalio que, de alguma forma, todos os momentos que foram desafiantes ou geraram enormes aprendizados, ou foram grandes superações, ou se apresentaram com um caminho de milagres. Então, eu tenho a tendência a confiar no mundo e confiar em mim com compaixão. É como se, para mim, eu fizesse uma conexão bem profunda entre otimismo e compaixão. Porque no meu... Não sei o que tu pensa sobre, sabe? Mas o meu conceito de compaixão é a crença profunda de qualquer coisa que seja que te aconteça, só te acontece porque tu tens condição de superar. Então, tipo, Deus não dá a cruz maior do que a gente pode carregar. Tipo isso. E se ele te dá, é porque ele confia coisas muito grandes. Então, é como se fosse um treino intensivo de desenvolvimento de força. Sabe? Nossa, eu nunca tinha visto otimismo associado com compaixão. Eu tô aqui, uau, legal, Porque muito assim, cara, legal. vamos pensar a história, né? Vamos pensar, eu sempre uso o exemplo do Nelson Mandela, mas ele é só um dos vários homens e mulheres que a gente podia estudar, né? Tu pode imaginar que ele poderia passar anos dentro da prisão, como ele ficou 27 anos, né? Que inclusive é meu número da sorte, tu sabes, né? E ele poderia ficar remoendo, ele poderia se reprimir diante daquilo, ele poderia entender que aquela era uma mensagem de que tudo estava dando errado. Sabe que, por exemplo, agora, tá travando o sinal. Tentei uma vez, não deu. Tentei outra, não deu. Isso é um teste de resiliência, é um teste de otimismo, é um teste de, calma lá, qualquer que seja o tamanho do problema, eu vou resolver, né? Então, o Nelson Mandela passou 27 anos na prisão e saiu um homem que ensinou sobre a paz, sobre o perdão, sobre coisas enormes. Eu não sei se... A gente nunca vai saber se ele tivesse tido outro rumo, se ele seria capaz dos mesmos resultados de humanidade. Mas foi um caminho que se provou necessário para que ele fosse um homem tão profundo. Então, eu sempre encaro a crise, né, ou as transformações como um convite a essa maturidade. Eu tenho um temor de olhar o otimismo como uma coisa poliana, né? Como uma coisa assim de, vamos fazer do limão limonada. É claro que vamos fazer do limão limonada, mas eu sinto que existe um convite muito mais profundo à evolução, né? E se dá por essa confiança da natureza de nos colocar diante de um problema que a gente tem que enfrentar. Então, na verdade, os problemas são um favor que a vida traz para que a gente possa fazer as revisões necessárias, superar o que for necessário, transcender, que é uma palavra que a Pluri usa, né? Transcender e descobrir a nossa proximidade com Deus, com o divino, né? E para isso existe fé, é necessário confiança e tudo mais, né? Com certeza. E o que eu fiquei pensando é o seguinte, o Nelson Mandela na prisão, ele tinha que ter otimismo. Ele tinha que acreditar que aquilo ali era passageiro e que tinha algo de bom que viria daquela experiência que, olhando de fora, a gente pensa, gente, não vai ter nada de bom nisso aí. E aí eu lembrei um pouquinho aqui do livro do Viktor Frankl, né? Que ele fala que as pessoas no campo de concentração, quando elas perdiam a motivação de viver, quando elas não acreditavam que tinha nada melhor, que o futuro era um futuro sem esperança, elas perdiam a motivação de viver e elas se entregavam à morte. É muito louco isso, né? Que realmente o otimismo é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que pensa que otimista é aquela pessoa que fala assim, não preocupa não, vai dar tudo certo, vamos ali tomar uma cerveja que tudo vai passar. Não é esse pensamento. O pensamento do otimista é aquele que sabe que o caminho é árduo, mas sabe que existe um motivo para estar trilhando aquele caminho. É isso que tu quis dizer, né? Exato. Eu tenho... Quando eu estava com uns 15 para 16 anos, mais ou menos, eu jogava vôlei no colégio e saiu a seletiva para jogar vôlei no Clube 12.
E o Clube 12, na época, era um dos melhores clubes do estado para jogo. Eu jogava direitinho e tal, sabe? Mas não era assim, tudo isso. E o 12 era uma ambição grande. E quando eu fui para a seletiva, eu tinha sonho, eu tinha vontade, eu tinha aquela visão e eu passei na seletiva. E foi muito interessante porque realmente do time eu era assim de longe a pior, né? Eu lembro que a pior, muito de longe a pior. Era assim, banco de reservas era a reserva do banco de reservas, assim. E eu me senti grata porque naquele momento em que o Fabiano, que era o treinador, me convocou, ele me olhou com a compaixão que eu citei no começo. Ele não me diminuiu diante das minhas dificuldades. Ele olhou, pô, ela tem estrutura, ela é grande, ela é forte, vamos treinar. E ele me treinava com a mesma força que ele treinava as melhores. Ele me deu a oportunidade de conhecer muito além do que o que eu sabia sobre mim. Então, quando eu realmente lido com as minhas dores, eu lido com essa visão de um treinador tipo o Fabiano, assim, dizendo, tu pode muito mais, vou jogar uma bola o dobro mais forte. E eu lembro assim que, meu Deus, eu nunca tive uma força tão grande no corpo, eu conseguia sacar a viagem, eu conseguia colocar a bola no campo, eu sabia dar peixinho. Em 6 meses eu já era outra pessoa, né? Eu já jogava, pô, bem melhor. Então eu sempre admirei os desafios da vida. Sempre encarando como se fosse uma luta daquelas MMA, assim. Talvez por isso o meu totem seja a onça. A coisa de eu entender que dentro da nossa natureza existe um despertar. E que se for para eu enfrentar, que se eu perder, que eu tenha a humildade de reconhecer aquilo que eu ainda não sei. Aquilo que aponta o meu fracasso, né? E que diz, olha, tu tens um passo para dar, tu precisa melhorar nesse passo. Então, a gente tem que ter gratidão por aquilo que aponta para as nossas falhas, né? Eu não sei se em algum momento a gente vai estar pronto. Eu não acredito muito nisso. Não sei se tu já escutaste falar, mas é um tema que tenho certeza que agora a gente vai escutar muito. Eu venho estudando há algum tempo e aí eu fui contratada para fazer um curso sobre esse tema e decidi que vou fazer esse curso também lá na plataforma, que é do Lifelong Learning, sabe? E o tal da mentalidade de desenvolvimento e aprendizagem contínuos, isso é muito ninja, isso é filosófico, né? Então, assim, lá atrás, mesmo antes de Cristo até, na filosofia se propunha o diálogo, o debate sobre as crenças. Sabe que o Sócrates, ele foi condenado à morte porque ele questionava a existência dos deuses. E para quem era do poder naquela época, eles não queriam debater. E ele propunha dialética. Pô, vamos conversar. Não estou dizendo que existe, que não existe. Vamos bater um papo, né? Vamos continuar aprendendo. Então, assim, eu não acredito que o conhecimento ele se encerra. Eu não acredito que existe um momento em que a gente vai saber tudo. Eu estava assistindo um curso de Lifelong Learning do Leandro Carnal. E aí ele fala que o perfeito, que é do perfectum, significa o fim, né? Tá perfeito, acabou. Então ele diz que o perfeito é o dia da morte, é quando eu não tenho mais o que fazer. Então isso me traz para o conceito da imperfeição impermanente, que um dia vai encontrar o fim. Tu entende? Sim. Mas aperfeiçoamento contínuo. Exatamente. Então essa postura. Pode falar. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui, que o pessoal tá afoito aqui. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Como manter o otimismo quando a situação está falhando e todo mundo acredita nisso? Né? Eu não sei qual que é bem a pergunta, qual que é o contexto da pessoa que está perguntando, mas vamos fazer um contexto assim, ó. Eu estou numa empresa, para a gente tirar do coronavírus, tá? Para não ficar... Eu estou numa empresa... Eu estou numa empresa e essa empresa está afundando. Está afundando, a ação na bolsa despencando, o faturamento não está fechando, já está começando a mandar pessoas embora. Todo mundo acredita que é uma questão de tempo para aquela empresa fechar, acabar. E eu sou sei lá, eu sou um gerente, eu sou um cargo de liderança, ou eu sou o dono da empresa. E ninguém acredita. E eu tô ali. Como é que eu mantenho o otimismo nessa situação? Olha, eu sempre olho
com um profundo olhar crítico, então com um pensamento crítico para tudo o que todo mundo está fazendo. Se está todo mundo, é porque eu preciso questionar. Porque existe uma tendência de, se eu dou a primeira palma, todo mundo aplaudir. Então, eu preciso observar o que me distancia do pensamento em massa. Para que eu possa manter a minha linha de raciocínio, eu tenho que nunca ser todo mundo. Eu tenho que sempre pensar, ok, o que pode ser diferente? Se eu estou num barco que está afundando, a primeira grande coisa a fazer é, se é inevitável, colaborar com isso. Eu estava venho conversando com algumas pessoas e muitos dizendo que as empresas estão reduzindo e tal. E sabe, Paty, eu passei por uma avaliação sobre o meu próprio negócio há pouco mais de um ano. E eu vi que o meu cenário futuro, com a maternidade, com a transição que eu já vinha fazendo de off e on para manter só o live presencial, que eu precisava reduzir estrutura. Eu tinha que colaborar com o inevitável antes que isso se tornasse insustentável, né? E essa sustentabilidade, muitas das vezes, vai precisar que eu comece de novo, vai precisar que eu tenha um olhar de desapego. Eu tenho que ter a humildade de desistir, de largar o barco se ele está afundando e começar a nadar para a costa, né? Então, o otimismo, ele só vai acontecer se eu for capaz de vibrar para além de onde todo mundo está vibrando. Eu sempre fico muito receosa, incomodada, se um dia eu mergulhar no que todo mundo está mergulhando, né? Então, esse é uma análise, eu preciso aceitar, eu preciso colaborar com o que é inevitável para o mais rápido possível eu recuperar a minha lucidez, sem querer forçar os outros a enxergarem o que eu já estou vendo, porque diante dos cenários de crise, cada um tem uma reação, e tudo o que eu posso fazer é começar a agir antes, ao invés de desenvolver uma histeria ou uma neurose em cima de uma coisa que eu não tenho controle nenhum. Nada. É verdade. Né? Sabe o que me lembrou aqui, a tua fala? A história da Kodak. Eles desenvolveram a máquina digital ali dentro. Eles tinham ideia de que a máquina digital ia chegar lá e ia romper com todo aquele modelo de negócio deles. O que eles fizeram? Eles viram aquilo, mas eles preferiram não enxergar. O navio está fazendo água, está começando a encher, e as pessoas... Ou as pessoas estão gritando desesperadas, o navio vai afundar, ninguém faz nada, ninguém prepara o bote salva-vida, ninguém chama um SOS. Sim. E tá só na histeria. Então, porque o otimismo existe uma isso zona de mesmo. conforto muito maluca. Sendo que lá atrás a gente está estudando, só sei que nada sei. A gente tem que aprender sempre. Tu me conhece faz tempo, né? Aliás, sabe que amanhã a empresa faz 10 anos. Que legal! Então a gente se conhece há tanto tempo, que a gente estava lá desde o começo, e eu sempre fui angustiada. Eu sempre disse, essa é uma característica minha. Eu não consigo me conformar. Mesmo que eu alcance alguma coisa que eu acredito que é massa, a obsolência me assusta, sabe? Então, eu penso, como eu estou gravando esse curso, teve uma menina que perguntou do Lifelong Learning, logo vou falar sobre isso no futuro no Insta aqui, sabe? A gente fala mais disso se quiserem também. Mas eu lembrei de uma cena que foi a seguinte. A gente estava em 2013, quando no mar vinha a onda do marketing digital e a gente estava no nosso navio surfando com o nosso live presencial, com a formação presencial, com o coaching executivo presencial. E o meu irmão mais velho faleceu em agosto daquele ano. Eu lembro que eu realmente tive muita dificuldade para compreender como eu estava tão errada sobre o meu conceito de viver. Como eu não vivia com base na finitude. Eu não entendia esse conceito lindo que existe, que nos permite a intensidade do dia que a gente tem e tal. Então, passados uns 2 anos mais ou menos, quando eu acordei daquela dor, eu vi que eu tinha perdido o barco, que eu tinha perdido a onda, que eu me sentia velha, defasada, obsoleta. Foi uma coisa maluca, porque eu falei, gente, eu passei 2 anos sem perceber que as coisas estavam mudando. Mas Deus é bom demais, né? Porque é claro que se a gente começa a nadar, a gente vai chegar na costa, mas eu vejo que para a gente entender o processo, e foi o que eu aprendi naquela época, eu tinha que me acalmar diante das minhas reações, diante das surpresas, também ter compaixão de mim e paciência com o meu processo, né? Então, o que eu vejo é que muitas das dores precisam ser estudadas, sim. Quando a gente se compara
com determinadas ondas, a gente sofre em dobro. E então, na hora em que a gente acorda e vê, puxa, será que eu tô muito velha para isso? Será que eu tô obsoleta? Eu lembro que eu decidi me separar, tava namorando, já noiva, já tinha caminhado um monte de passos para frente. Eu falei, não tá certo, não é esse o caminho, né? Então, muitos dos passos para trás, na verdade, são passos que a gente começa a dar de novo na nossa biografia, na nossa natureza. Então, é muito mais um avanço desistir, muitas das vezes, para começar no certo e desenvolver a humildade para entrar nessa jornada de descobrir-se sem abrir mão de si mesmo, né? Sim, fantástico, muito legal. Eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta. Uhum. Tem uma segunda aqui que está perguntando relação entre otimismo e autoestima. Qual seria a relação entre o otimismo e a autoestima? Olha, quando a gente fala de autoestima, o paralelo é a autoconfiança. Então, vamos fazer um paralelo dos dois, pode ser? E aí eu faço uma conexão com o otimismo, porque assim, a gente tem uma cultura em que a gente é filho de um pai e de uma mãe, certo? Um pai, culturalmente, ele é responsável por trazer para dentro de casa o alimento, né? Então, lá desde a pré-história, o homem é responsável por cuidar da casa. E depois a mulher que é responsável por nutrir a família e construir um olhar sobre os seus para que eles se sintam amados. Quer dizer que quando eu olho no espelho e eu endosso o que eu vejo, eu consigo acarinhar aquela estrutura que está ali, eu nasci em um berço que esperava por mim, que me nutriu, né? A gente sempre vai buscar do mundo um olhar semelhante ao olhar dessa nutrição maternal, né? Dessa visão que não necessariamente é de uma mãe ou de um pai, mas de uma visão do nosso olhar voltado para o amor próprio, que é muito diferente da questão da autoconfiança. Há pessoas que são super autoconfiantes e super inseguras. Já viste disso? Não é interessante? Já. Né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente fala de um autoconhecimento e de uma convivência profunda conosco. É como se a pessoa que a gente coloca ao nosso lado primeiro fosse a gente. Né? Então, eu tenho que estar, na minha defesa, eu tenho que estar do meu lado para conseguir me amar e dizer o que eu aceito, o que eu não aceito, dizer não, dizer sim. Então, é a autoestima a responsável por dizer não, enquanto a autoconfiança é responsável por dizer sim. Quer dizer, a autoconfiança é, vamos fazer um projeto? Vamos, bora, dou conta, dá certo. E a autoestima fala, posso analisar o contrato? Eu não tenho certeza se isso vai me manter, ou vai me fazer evoluir, ou vai me fazer crescer. Então, o otimismo, ele tem, na minha visão, a residência de uma maturidade no sentido de saber escolher bem, porque assim, não adianta eu ser otimista se eu estou indo para um caminho que não me assegura de nada. Deixa eu dar um exemplo concreto. Nós alugamos uma sala para o escritório novo. E no contrato tinha uma cláusula que dizia que se inundasse a sala, que a responsabilidade era minha, que eu tinha que arcar com as perdas. E aí, quando eu li aquilo, e eu tenho lido cada vez mais os meus contratos, porque a minha autoestima está melhorando, quando eu li aquilo, eu falei, não concordo. Não adianta eu ser otimista, entende? Falar, não, nunca vai acontecer uma inundação comigo, né? O que adianta é eu ter amor próprio. O que adianta é eu falar, olha, eu quero a sala, eu discordo dessa cláusula, a gente pode conversar sobre isso? E foi muito interessante que quando eu conversei com o responsável, ele disse, nossa, não faz o menor sentido essa cláusula. É claro que a responsabilidade é do condomínio. Então, a gente vai modificar a cláusula. Quer dizer, talvez eu nunca me posicionasse, né? E aí eu contaria com um otimismo imaturo, como se eu fosse especial, como se eu fosse sortuda. E tu sabe, cá entre nós, turma e Paty, que muitas das vezes os meus grandes erros residiram nessa imaturidade. De me sentir ou especial, ou de sentir que nada nunca daria errado para mim. Então isso não é otimismo, isso é imaturidade, é vaidade, são coisas bem diferentes, né? E na hora em que a gente fala, olha, eu me amo, eu não vou me botar numa roubada. Ser otimista é torcer para que as coisas funcionem, para que haja performance, para que eu possa avançar, para que eu possa ter inteligência para expandir, para crescer, para melhorar minha consciência.
né? Mas eu não posso querer sorte das coisas. São coisas diferentes. Então, a pessoa que tem Sim, autoestima, ela tem um otimismo maduro. Ela não tem uma vaidade da sorte, entende? entendi. Nossa, outro conceito de, nossa, muito legal. Adorei. Eu fiquei pensando aqui também, o otimista é aquela pessoa, o otimismo associado à autoestima, né? Não a autoestima mesmo, né? A gente está falando de autoestima. É a pessoa de pensar assim, bom, eu estou num período aqui de crise, né? Tá tudo parado, eu tô aqui, sei lá, eu tô sem trabalhar, ou eu tô trabalhando menos, eu tenho um tempo, eu tenho interesse em me dedicar a algo, aprender algo. Então, eu sou otimista de que quando acabar isso tudo, esse conhecimento que eu vou adquirir, que eu vou trabalhar uma coisa para mim, vai ser benéfico. Então, eu vou lá e invisto naquilo, acreditando, né? Claro, olhando para a minha necessidade, olhando para mim, olhando para o que está acontecendo comigo, se é o meu momento de fazer aquilo. E aí eu me dedico àquilo e falo, eu acredito. Então, é o otimismo aí nesse sentido. Agora, a autoconfiança é tipo assim, quando acabar, vai se resolver, vai dar tudo certo, eu não preciso fazer nada, porque uma hora vai acabar e eu vou ficar bem. E aí é um pouquinho de... Eu acho que é um pouquinho até de... Vou usar a palavra meio forte, assim, um pouco de prepotência, sabe? Você achar que tudo vai passar e que vai voltar ao normal e que não houve nenhuma mudança em você e que não foi necessário nenhuma mudança em você. Então é bem legal, quando você se conhece, você consegue ter um otimismo mais real, menos Sim. imaturo, que nem você falou. Sabe que eu venho fazendo um paralelo entre a alegria e a felicidade? E o que acontece? A alegria é um estado que pode gerar dependência. Se aquilo que me torna alegre me torna dependente, é prejudicial sentir-se alegre, né? Tem um caso que eu sempre conto, que é uma história que o Brasil inteiro conhece, que é do Carlos Casagrande. Então ele conta que ele fez o gol no Maracanã, Copa do Mundo, imagina, animal, e na sequência ele queria continuar com aquela alegria, né? E aquilo não era possível, porque fazer gol no Maracanã era uma sorte, era um milagre, era um presente da rotina, do acaso, sabe-se lá do quê. E aí ele entrou para um mundo em que ele precisava sentir aquela mesma adrenalina, aquela mesma euforia, e aquilo fez com que ele ciclasse em volta daquela alegria. Então, algumas das alegrias podem ser prejudiciais se elas nos causam dependência. E quando eu falo da felicidade, a minha tradução sobre felicidade, ela tem relação com evoluir. Eu posso estar entristecida, mas se eu sinto que eu estou crescendo, aquilo vai me potencializar, né? Aquilo vai me colocar para frente. Então, a gente tem que saber, na minha visão, se desvencilhar do quanto a tristeza ou a alegria representam e perguntar-se: onde eu estou hoje, por mais triste que seja, por mais que esteja me causando dor, é algo que eu preciso viver? Eu preciso passar por isso para crescer e para evoluir? O que acontece? Quando eu não dou conta dessa estrutura e quero a alegria a qualquer custo, eu vou fazer 1 milhão de coisas para não enxergar a mudança que é necessária. Inclusive me encher de cursos, inclusive me encher de filmes, inclusive me encher de comida, de sono, de todos os comas em excesso, para que eu não enfrente a verdade sobre as coisas. Então, como é que eu vou manter o otimismo? Por isso que eu falei que, na minha visão, o otimismo é uma coisa de maturidade. Porque tem relação com ser feliz. E ser feliz não significa ser alegre, né? Então, assim, a gente está muito acostumado, e é um outro paralelo que eu sempre faço, com a vida comum e não com a vida normal. Tem coisas que são comuns, né? Mas tem coisas que não são normais, por mais que sejam comuns. Então, quando tu falou assim, todo mundo está com medo, isso é comum, isso não é normal. Porque na base, a gente tem várias estruturas que nos auxiliariam a sentir segurança nos momentos de transição, né? A gente tem um ao outro, a gente tem estrutura, como eu falei. Como é que eu vou sentir medo, meu Deus? Eu olho a minha história, eu tenho minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho compaixão de mim, eu admiro os processos de crescimento. Não tem por que temer. Então, eu não posso sentir o que é comum. É normal sentir medo, mas eu não preciso vibrar no comum da coisa. Eu posso questionar, eu posso debater. Entende? Sim, entendo. Muito legal. Eu vou passar para outra Vai. pergunta aqui, que tem mais uma, que
Bom, a pergunta é como lidar com pessoas tóxicas. Vamos trazer para a pegada do otimismo. Como é que o otimismo pode te ajudar a lidar com pessoas tóxicas? Tem uma frase do Ralph Waldo Emerson que diz assim, uso muito: a gente só vê nos outros aquilo que a gente carrega no coração. Quer dizer o seguinte, que no momento em que aparece alguém que eu considero meio mala, né, que eu acho que aquela pessoa me incomoda, que aquilo gera em mim alguma afetação, desperta afeto, existe ali uma grande oportunidade de olhar no espelho sobre algo que eu carrego dentro de mim. Não significa que o que a pessoa me traz de toxina é algo que na minha personalidade eu tenho, mas eventualmente está na minha história, né? E pode estar na história do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, da minha família. É algo mal resolvido que demanda debate. Então, eu tenho por mania mesmo, sempre que eu encontro alguém que me incomoda, primeiro ficar incomodada, lógico, né? Mas depois eu faço assim, me incomodou, encheu o saco, mas qual que é, o que essa pessoa está me trazendo? Porque se ela está na minha vida, ela está me dando oportunidade para eu crescer. Se ela está me tirando do centro, se ela está me desequilibrando, o problema não é ela. Sou eu que não estou sabendo surfar onda de conviver com ela, né? Porque, no fim das contas, como a gente não conhece uns aos outros profundamente, e nós não somos os outros, é muito forte julgar o resultado que alguém é, ou está. Não, que alguém está. Então, quando a gente olha alguém, e eu sempre duvido, assim, que alguém é mal-humorado, ou que alguém sei lá, que alguém é mal-humorado, vai, porque quer. Né? A pessoa eventualmente não conseguiu dar conta e está construindo em volta de si mesmo um espaço de tristezas, né? Então eu não posso ser alguém que endossa isso. Eu lembro que eu fui uma vez num restaurante e aí a menina que foi atender a gente, realmente naquele dia era nítido que ela estava mal, porque ela foi muito grossa. E aí eu olhei para ela e eu falei assim, vem cá, como é que é teu nome? Ela falou qual era o nome, né? Era Isadora. Aí eu falei assim, Isadora, deixa eu te contar uma coisa, né? Antes da gente se relacionar. Minha avó tinha olhos azuis, meu tio, olhos azuis, eu tenho um primo que tem filhos de olhos azuis, meu irmão tem filhos de olhos claros, tipo o teu, Paty. Quer dizer que eu tenho chance de ter filhos com os teus olhos. Eu tava com meu namorado na época e eu falei, é isso aí que eu quero e tal, né? E aí ela ficou toda feliz, né? Naquele dia, ela estava intoxicada. Tudo que ela precisava era de alguém que lembrasse a ela que o olhar dela é maior do que aquilo ali. E quantas vezes me resgataram de momentos em que eu estava mal, me lembrando que eu valho a pena. Então, na hora em que eu vibro baixo com o outro, é porque aquela vibração também é minha. Eu não sou melhor do que esse ser. E aí, toda vez que a gente se posiciona muito acima, a gente se envaidece e perde a oportunidade da transformação que aquele ser está entregando. Entende? Então, assim, ele deu a ti a escuridão dele. Então, seja iluminado e acenda aquele ser. E eu sinto que para isso a gente tem que ter uma intenção, uma consciência diária muito plena, né? E escolher lugares onde a gente vai falar das nossas sombras. Isso eu sempre recomendo. Tem que fazer pluriversidade, tem que fazer terapia, tem que fazer coaching, tem que fazer cursos de autodesenvolvimento, tem que ter parceria de crescimento, porque a sombra reside em nós em algum momento. A gente também tem as nossas toxinas, né? Então, quando o outro... Fantástico. Assim, ó, falar que a pessoa não é tóxica, ela está intoxicada. Eu acho que se a gente for se relacionar com as pessoas com esse pensamento, essa pessoa não é tóxica, ela está intoxicada. Porque quando a pessoa está intoxicada, ela fica tóxica, ela está extremamente intoxicada. Então, eu acho que permite a gente ter compaixão pela pessoa. E se não der para lidar, porque às vezes você também não está bem naquele momento, você não consegue fazer isso que você fez com a moça. Sim. Você ter compaixão por você mesmo e se afastar. E dizer, olha, eu também não estou bem, não vai dar certo. Eu não tenho... a minha sombra também está muito grande. Então aqui vai ser sombra com sombra. Então você também ter essa autocompaixão de se permitir afastar daquela pessoa, momentaneamente. Sim. Fantástico.
Muito Sim. legal. Eu sinto assim, deixa eu ver aqui o que a Diana falou. Nesse caso, um relacionamento tóxico que não evolui, então, após parar, observar e aprender algo ali, mas não evoluir, me parece que não há como manter. Às vezes, ela não quer sair dessa situação tóxica. É que assim, cada um, eu entendi o que ela quis dizer, né? E do que tu estás falando, Paty, eu sinto assim. A gente que está conversando sobre isso e que tem interesse sobre esses tópicos, carrega consigo uma responsabilidade de manutenção da sua sanidade, né? Porque Uhum. a minha preocupação maior, o Júnior dizia isso, né? Esse meu irmão, o micro ele se reproduz no macro. Quer dizer que à medida que eu cuido de mim, eu sou capaz de expandir isso à minha comunidade. Então, quando o outro aparece me mostrando o quanto ele tá mal e eu também tô, ele já anuncia, vai se tratar, cara. Porque a gente deve estar aí atrás com a nossa própria terapia, com o nosso próprio momento de olhar para dentro, né? Porque o comum, o melhor seria a compaixão. E o comum é estar também intoxicado. Então eu preciso olhar para mim e dizer, não, se alguém apareceu na minha vida que está me desestruturando totalmente, ao ponto de eu ser grossa, ao ponto de eu devolver, ao ponto de eu não dormir, é porque aquilo está em mim. E a porta é estreita, o caminho que leva a essa passagem demanda dedicação. E é a vida toda. Uma vez eu fui dar uma palestra e aí uma moça que tem uma consultoria financeira falou assim, tu estás me dizendo que fazer terapia, cuidar-se é algo perene, mas eu acho muito exagerado, ela disse. Porque, não é possível que tem sempre alguma coisa para tratar, né? E eu disse, mas é igual a vida financeira. Tu ficaria um mês sem olhar tua conta bancária? Porque é fácil defender, eventualmente, um ponto de vista que é lógico e que é prático, sem observar aquilo que também é perene e que antecede, inclusive, as coisas que são práticas, que é o nosso corpo emocional, que é a construção da nossa biografia, né? Que é a necessidade de encontrar espaços que nos olham nos olhos, que querem, de fato, escutar quem nós somos, conviver conosco, nos dar espaço de amizade, né? Que é capaz de grandes avanços, muito mais do que, enfim, muitos instrumentos que nos iludem para caminhos de atalho, né? Uhum. Mais ou menos por aí, meu pensamento. Nossa, muito bom, muito bom. É uma super reflexão. Eu fico pensando, muitas coisas que tiram a gente do sério, eu tenho mudado muito essa forma de pensar, né? Porque eu vou pegar essa pegada aí das pessoas tóxicas, dos relacionamentos tóxicos, etc e tal. Quando você tá bem, nada te tira do sério. A pessoa fala uma bobagem, entra por um ouvido, sai pelo outro, você pensa assim, a pessoa não tá muito bem hoje. Você tem capacidade de ter mais paciência, tolerância. Quando a gente não tá bem, a gente fica muito mais sensível àquilo que acontece. Quando eu tô com pressa e eu vou pro meu trabalho atrasada e o trânsito não flui, eu fico pensando, meu Deus, tá todo mundo contra mim. Mas o trânsito é assim, quem tá atrasado é você. Tipo, sai de casa mais cedo. Quando você para perceber que você está se deixando afetar por alguma coisa que está dentro de você e aquilo que está acontecendo fora é só um gatilho, eu acho que você recupera o controle da situação, né? E aí você olha para dentro, se avalia, usa a compaixão e aí você pode lidar com a coisa com otimismo, que aí vem aquele finalzinho, né? Sim. Então tá, eu tô atrasada, o trânsito não tá legal, o que eu posso fazer aqui? Bom, eu posso me acalmar, porque senão eu vou acabar criando um acidente aqui, aí sim eu vou chegar atrasada. E como é que eu posso usar o otimismo? Bom, o meu otimismo eu posso usar, de repente, dizendo o seguinte, eu vou aproveitar esse momento, então, para escutar uma música que vai me fazer ficar bem. Eu lembro sempre da tua música, tá? Aquela que você conta no live. Sim, sim. Não essa, não essa, não essa. Uma música que me deixa bem. Eu posso aproveitar essa oportunidade, que eu sei que eu vou atrasar e que eu tô assim, e de repente fazer uma ligação no Viva Voz para uma pessoa que eu não conheço há um tempão e conversar um pouco com ela. De repente, quando você vê que você tirou o foco daquela situação ruim, porque você mudou o foco para outro lugar, o trânsito fluiu e você chegou. Sim. E você achou que você ia chegar 15 minutos atrasado, você chegou 5 minutos atrasado. Uhum. E o seu chefe nem chegou ainda. Então, tipo, né? Ou chegou e não falou nada. Uhum. Ou chegou, falou alguma coisa e você falou, puxa, amanhã eu vou acordar mais cedo.
Então, também tem que ter essa maturidade de ver que em alguns momentos não é mágico, o carro não vai criar asa e você vai sair voando por cima de tudo, mas você vai tentar tirar daquela situação ali, aquela oportunidade, uma chance de se olhar e de aproveitar aquilo da melhor forma possível. Aí, realmente... Sabe que uma vez eu li uma frase que dizia mais ou menos assim, talvez eu não fale certo, mas dizia que às vezes a gente levanta 1 quilo com a força necessária para levantar 1 tonelada. Eu sinto que quando a gente não está desfrutando do equilíbrio, quando a gente não está desfrutando do desequilíbrio, que é o movimento e das aprendizagens do desequilíbrio, a gente pode dar uma falada nisso depois, a gente vai fazer força demais em lugares em que nos demandaria respirar, né? Então, eu posso superdimensionar um atraso porque eu não estou bem dimensionando outras escolhas. Então, um atraso é um atraso. Por que esse atraso significa tantas coisas que me desconcertam completamente? Quais são os significados emocionais que estão carregados nesse atraso? Que estão refletidos nesse superdimensionado trânsito e tudo mais, né? Eu sou muito apaixonada pelo desconcerto. Muito. Porque o desequilíbrio é movimento. Então, na hora em que eu percebo uma superdimensão para todos os lados, a gente estava falando assim, pô, no momento que eu tô bem, né, tá tudo bem, eu tenho uma tendência a não me empolgar tanto com as coisas. Quando eu digo empolgar, é não me identificar demais. Porque muitas passagens nos iludem para provar pra gente que a gente é melhor do que a gente é mesmo. Então, eu penso assim, né? Eu sou da força do elo mais fraco da minha corrente. Se eu compreendo o elo mais fraco da minha corrente e eu foco nele, eu vou estar em constante transformação, movimento, mudança, enfrentamentos. Então, por que me envaidecer do quanto uau que eu posso ser, quando na realidade o caminho é o caminho da serenidade, o caminho é o caminho do meio. Então, para eu aprender a surfar ondas maiores, eu tenho que ter harmonia, né? Eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que ter integridade, eu tenho que ter outras coisas, né? Então, eu sempre avalio assim, poxa, o cara do teleentrega foi grosso, me entregou o negócio amassado. Esses dias, eu pedi para fazer, eu tenho um macacão que eu amo muito, eu já tenho ele há 10 anos. E aí tava desbotado e preto, e aí eu pedi para ir na tinturaria. E quando o vestido chegou num pacote, num plástico de fruta, sabe, de supermercado, assim, todo amassado, destruído, acabado, mas tu não acredita o que virou o macacão. E ele tinha barbatanas, sabe? E eu acho que botaram em alguma coisa, enfim, as barbatanas quebraram, estragaram, entortaram, não tem recuperação. Daí eu peguei o telefone quando chegou aqui em casa e liguei pro lugar, né? Eu falei, oi, tá, olha só, eu queria conversar com uma pessoa responsável, né, por isso. E ela falou, a pessoa responsável foi a tua funcionária, porque ela aceitou fazer o trabalho. Daí eu falei assim, olha, eu não tô ligando para encontrar culpados. Eu sinto que as coisas, elas acontecem. É que eu gostaria de dizer, assim, que eventualmente o processo poderia ser mais claro, né? Eu queria entender um pouco como que isso aconteceu, se tem algum conserto, se tem uma costureira para onde eu possa levar. Eu estou focada na solução. Eu não estou preocupada em quem errou. Porque isso não vai levar a gente para lugar nenhum, né? Então, assim, no momento em que algo surge, eu poderia superdimensionar o macacão. Eu poderia dizer que o macacão é a coisa mais importante da minha vida, que tem história, que tem afeto, mas eu não tinha nada a fazer além de colaborar com o inevitável e de, com alguma esperança, fazer a ligação e perguntar se existia um caminho para solucionar, né? Que não tem, nesse caso. Então eu pensei, ok, não tinha, não tem, não lá, né? Não ali. Mas eu pensei, gente, é só um macacão, né? Aconteceu, sim. Quais foram os meus erros? Ah, tá, deixa eu analisar, deixa eu avaliar. Mas eu não posso, na minha vida, superdimensionar as minhas reações em função de não dimensionar bem outras escolhas que se refletem no macacão. Tá, e aí vamos aproveitar justamente essa tua história antes da gente ir para a próxima pergunta e vamos perguntar o seguinte: onde é que encaixa o otimismo aí nessa situação? Onde você vê o otimismo? Onde você olha e fala, nossa, olhando para trás, avaliando o meu comportamento, o otimismo estava aqui. Foi aqui que ele entrou. Onde que ele...
Olha, difícil. Mas assim, quando é de propósito. Outro dia eu fui no mercado e comprei um cookie. E aí, congelado. Daí eu cheguei pra menina e falei assim, vem cá, você já fizeram na air fryer? Daí ela disse, nunca. Aí eu falei, vou fazer na air fryer. Cheguei em casa, deu certo, 10 minutos a 180. Eu peguei o telefone e liguei pra ela e disse, ó, dá pra fazer 10 minutos, 180 graus, pelo menos esse aqui que era o cookie vegano, não sei das quantas, achei uma delícia. Na minha visão, o otimismo residiu no ato de comunicar, né? Porque se eu não comunico, se eu não dou feedback, se eu não converso, aquilo fica mal resolvido dentro da gente. E eu precisava dar movimento àquilo, né? Eu pegar o telefone e ligar para agradecer o cookie é a mesma coisa de ligar para dizer, olha, não deu certo, vamos conversar, porque não funcionou desse jeito. Eu tenho que, no mínimo, transformar aquilo em alguma coisa boa. Porque é melhor que eu tenha perdido o macacão e que outro não perca o seu macacão do que todo mundo perder. Então, assim, pelo menos de mártir eu vou servir, né? Porque assim, a minha visão, eu penso assim, né? Entendo um negócio como o meu, que eu valorizo muito as pessoas e não acerto o tempo todo. Eu gosto quando as pessoas me dão a oportunidade de dizer, poxa, posso fazer o macacão de novo, posso consertar, posso encontrar onde foi que foi feito. No 27 dias, tem prêmios, né? E uma das pessoas que ganhou a caixa de prêmios, a maior caixa de prêmios, mora na Irlanda, da última turma, da turma 37. E aí tá, né? E o 27 dias, ele custa 800 Na Irlanda? reais. Guria tá em todos os... Assim, ó, tem 14 países no 27 dias, é top. Só que, para enviar, realmente, o 27 dias ele custa 800 reais, né? Beleza. Aí, eu peguei e fui levar as coisas no correio e vi que ela tinha dito para enviar para o Rio de Janeiro, onde a mãe dela mora. E eu mandei uma mensagem e eu falei assim, vem cá, não é Rio de Janeiro, tu mora na Irlanda? E agora eu mandei para o Rio depois que me atentei, falei para ela, né? Mandei uma mensagem. Ela falou, não, é porque eu vou daqui 2 meses. Eu falei, mas eu queria mandar para ti, aí na Irlanda mesmo. Ela assim, não, mas era muito caro. Eu falei, não importa. Ela assim, justamente por isso, porque eu te conheço, que eu disse que era para mandar para o Rio, ela falou. Porque eu sempre ia gastar o preço que eu paguei para mandar para a Irlanda o prêmio. E é mesmo, sabe? Porque a gente tem que aprender a entregar para o outro mais do que o que ele espera. Então, quando eu liguei, eu falei, poxa, eu vou dar essa oportunidade de dizer que o saco não tá legal, de que a forma como ele veio não passado, nada, guria, o fim, assim. Eu vou pelo menos comunicar. Eu vou dizer como eu me sinto, né? A pessoa, quando atendeu, não estava preparada para aquilo. Então, ela foi super reativa. Eu disse, eu não estou conversando contigo para brigar contigo. Eu não estou descontrolada aqui do outro lado. Eu estou te dizendo, não é legal. Faz diferente. Dá para fazer diferente. Que não haja outras perdas a partir da minha. Que a gente aprenda. Vamos aprender? Não deu certo. Porque eu acho que portas fechadas é o pior. Sabe? Fantástico. Porque uma porta fechada é muito, muito ruim. Muito. Muito bom. Olha que eu coloquei você numa sinuca de bico aí, viu? Porque depois de tudo que você contou, eu virar para você, ó, que aqui não tem nada combinado. E falar, identifica o ponto onde o otimismo agiu e faz muito sentido. Uhum. E é um grande exemplo para mim, porque eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de dar feedback quando ele é negativo. Então, assim, olhar dessa forma que você olhou para uma experiência negativa, como uma oportunidade para a pessoa poder rever o seu comportamento, a sua atitude, a forma que ela desenvolveu determinada situação, enxergar como otimismo, como uma ação de otimismo, né? Porque você acredita que aquilo ali vai servir para ela melhorar, não é para ti mais, é para outras pessoas. Sim. Ele transcendeu você mesma. É fantástico. Uhum. Mas deixa eu te dar outra pergunta. Tá. Tem outra aqui que não é minha. Tá. A Rosana perguntou se excesso de confiança poderia se comparar à imprudência de se deixar levar e tirar sua responsabilidade das consequências. Fala de novo, se a autoconfiança pode ser considerada uma imprudência? Perguntou assim, excesso de confiança poderia se comparar à imprudência de se deixar levar e tirar sua responsabilidade das consequências? Tipo, otimismo
não, excesso de confiança. Então, eu acho que ela está classificando, ela nem está falando de otimismo necessariamente, ela está falando de excesso de confiança. Uhum. É a autoconfiança ali que a gente conversou. Uhum. Poderia se comparar a uma imprudência. Eu me deixo levar, né? E tiro a responsabilidade. Ah, não tive culpa. Eu me deixei levar, eu achei que ia dar certo. E aí você tira a sua responsabilidade. Vamos ver se eu consigo trazer um Olha, exemplo. tem O uma... caso da tua sala. Você vira e fala, você lê lá aquela cláusula e você fala assim, ah, nunca vai acontecer isso. Entendeu? Uhum. Então, seria uma imprudência, né? Você vai se deixar levar, né? E se acontecer, você vai dizer, não, mas eu não tenho culpa. Uhum. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Sabe que sempre que eu escuto a palavra imprudência, me vem velocidade na cabeça. Sempre. Uhum. Porque velocidade em excesso. Porque Sim. a chave dessa pergunta, na minha visão, está no excesso, né? E quando existe imprudência e eu penso em velocidade, eu reflito sobre o seguinte ponto de vista. Que nós somos convencidos de que existe um tempo melhor do que o nosso próprio tempo para fazer as coisas. E aí a gente se pressiona a executar algo fora do nosso próprio ritmo, né? Então, muitas vezes nos pressionam a tomar decisões que a gente não está preparado para tomar. E quando a gente vê, a gente precisa de um excesso para dar conta da decisão, né? E toda vez, então, que eu tiver pressionado a exceder no que eu posso, quando o passo estiver para além da minha perna, não estou falando para não empreender, para não arriscar, não é isso. Eu estou falando sobre a gente ceder à velocidade do outro sem respeitar a nossa própria velocidade. Então, eu sinto que quando a gente está enfraquecido na nossa autoestima, mais do que na nossa autoconfiança, a gente acha que a gente está errado no tempo que a gente precisa para fazer as coisas. Então a gente acaba dizendo, não, eu devo estar administrando o meu tempo errado. Eu não escuto minha intuição, então eu digo, o outro está certo, eu estou errada. Ah, eu precisaria de 10 dias, mas o outro me falou que o mundo diz que precisa de 5 dias, então eu sou péssima, porque eu preciso de 10 e o mundo diz que é 5. E a gente começa a se comparar com velocidades que não são as nossas e a gente não consegue encontrar o nosso próprio flow, o nosso fluxo, né? O Júnior também dizia, segue o fluxo, Vanessa. Ele falava gorda, segue o fluxo, gorda. E fazia assim com a mão. E ali eu demorei anos para entender o que ele queria dizer. Não força. As coisas, elas têm um fluxo. E é para onde as coisas fluem, não significa que serão que não nos demandarão evolução. Não é isso. Significa que eu não posso ir para um caminho que eu sinto que eu estou forçando a minha ética, meus princípios, meus valores, minha própria intuição, a minha integridade. Porque antes de qualquer escolha, vem os princípios e os valores e a manutenção da minha integridade. Então, eu tenho que ter tempo de análise, né? Então, qualquer coisa que me apresse, eu sinto como excesso. Eu sinto como imprudência. Posso analisar, posso ler, posso dormir nessa ideia. Não significa não dar pulso, não significa não ter impulso. Significa crescer. Eu sinto assim. Deixa eu ter maturidade, gente. Eu lembro que eu morei fora de 2006 para 2007 na Austrália. E quando eu voltei, estava tudo meio igual, né? Do ponto de vista das relações, as coisas tinham caminhado semelhantes. Quer dizer que eu poderia eventualmente ter tomado uma decisão 1 mês depois, 2 meses depois, para entrar no meu ritmo, para não ceder à obrigação para realizar o outro, né? Então, eu sinto isso. Eu preciso dar tempo para o meu tempo das coisas. E quando eu não faço isso, isso extrapola para algum excesso de comida, de impulsos, de compras, de sono, de Netflix, de qualquer coisa que seja o coma que a gente pode viver em excesso, né? Que demonstra que nós não estamos atuando no nosso tempo, no nosso fluxo. Sim, sim. E aí o autoconhecimento é essencial para você saber qual é o seu tempo, qual é a sua velocidade, qual é o seu momento. E aí, quando você falou de velocidade, eu fiquei lembrando do Ayrton Senna, né? Óbvio, né? Fala em velocidade, lembro do Ayrton Senna. E aí eu fiquei pensando, gente, o Ayrton Senna, muitas vezes ele era chamado de imprudente. Eu não sei se você chegou a assistir corridas do Ayrton Senna. Ele levou até algumas advertências, porque ele fazia algumas ultrapassagens que eram consideradas imprudentes. Mas
ele era consciente do que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele treinava para aquilo e era o trabalho dele. Então ele conhecia o tanto que ele podia e o tanto que ele não podia. Isso não significa que em alguns momentos ele não tenha se passado. Ele pode muito bem ter se passado em algumas vezes. Mas, e aí ele tinha a oportunidade de rever e falar, putz, aqui eu fui imprudente, aqui eu coloquei a vida de outra pessoa em risco e aqui eu vou ter que voltar atrás. Muitas vezes a gente vai fazer isso. A gente vai no fluxo e às vezes a gente extrapola um pouquinho. E aí Sim. a gente tem que fazer o reconhecimento, voltar, olhar para dentro e falar, nossa, aqui não foi legal. E às vezes a gente acha que a gente está arrasando e outra pessoa vai virar e falar assim, aqui não foi legal, cara. E aí você vai ter que olhar para trás e falar, nossa, realmente não foi. Ou então você vai dizer, não foi sim, aqui eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu vou te dizer o seguinte, tu tocasse num tema que a gente precisa de umas 10 lives para falar, né? Porque tu sabe que no começo a gente estava falando do Sócrates, e o Sócrates era um homem capaz, e ele era conhecido por promover conversas. Então, ele era um homem que passava o dia conversando. E o que ele entendia como interessante era o questionamento. Então, a coisa de a gente olhar aquilo que a gente admira e observar todas as facetas. E eu lembro que uma vez eu fui a um curso de um cara super admirado, e aquele curso me fez refletir sobre o diálogo que eu teria com ele, mesmo em ele sendo um cara muito famoso, um cara muito idolatrado, um cara muito conhecido. Eu acredito profundamente que os livros estão para serem debatidos. As biografias estão para serem olhadas, questionadas, avaliadas, né? Quando eu olho para a biografia do Ayrton Senna, e talvez, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele com a cabeça que eu tenho hoje, quando ele ainda estivesse vivo, eu teria coisas para falar para ele diferentes das coisas que eventualmente são ditas. É tão importante que a gente consiga oferecer ao outro um ponto de vista diferente daquele que ele considera o ideal. Porque quando eu estou muito consciente, é quando eu devo me questionar. Quando eu estou abraçado em uma verdade, é o momento exato de largar aquilo como um pilar estrutural e ser o primeiro a começar a bater no pilar. Então, quando eu olho para estou consciente, sei o que estou fazendo, tenho medo. Porque não é assim. Só sei que nada sei. Então, se chega uma pessoa, eu estou toda arrepiada falando sobre isso, completamente arrepiada. Porque eu penso que a gente tem que questionar, debater, inclusive com os nossos ídolos, né? Que eventualmente nos ensinam ou nos estimulam para passos de verdadeira imprudência em função de não terem avaliado as suas próprias. Por terem acreditado que eles talvez não, mas nós termos acreditado que eram pessoas acima das pessoas, né? E dizer, não, esse cara é infalível, esse cara é incrível, né? Não ele só, mas muitas pessoas precisariam de questionadores, de filosofia, né? Porque se nós estamos munidos de uma consciência elevada, a gente está pensando muito bem de nós. E é hora de começar a se quebrar, né? Então eu penso assim, tem o Kintsugi, que é uma filosofia oriental, de que as porcelanas, quando quebram, elas são coladas com cola de ouro, né? Tem mais valor quanto mais um vaso é quebrado. Quantas vezes nós nos quebramos? Quantas vezes a gente se jogou para se descobrir e para ver que conteúdo residia dentro da gente? E quantos foram os nossos erros a partir dessa ilusão de que a gente sabia muito sobre alguma coisa? De que a gente estava pronto para assinar ou para pegar a estrada ou para correr o carro porque eu já tinha treinado o suficiente para ser demais. Quando eu olho para trás, aí amanhã a empresa faz 10 anos, aí o Ricardo falou, e aí, como é que você está se sentindo? Eu falei, eu penso que mais pronta para cometer menos erros, ou erros diferentes dos erros que eu cometi nessa década. Porque eu quero lembrar de me quebrar. Então, o que faz uma biografia, né? Mesmo os filmes que a gente assiste, às vezes me sugerem para eu assistir biografias que eu amo, né? E eu falo, tá, mas tá todo mundo achando essa biografia o máximo? Mas essa pessoa, se a gente parasse para ter olhar crítico, seria uma pessoa com quem eu debateria. Não é porque essa pessoa é rica, famosa, chegou a ter um império de qualquer coisa que ela é inquestionável. Eu lembro que estava no colégio ainda,
E a minha mãe falava assim, eu falei, mãe, hoje eu fui lá conversar com o professor tal, que era diretor da escola, e ela disse assim, lembro dessa cena, tá, mas se fosse conversar com o diretor, assim, na boa, sem medo? Eu falei, ué, aí eu não entendi a pergunta, eu falei, era pra eu ter medo do diretor? Ele não é uma pessoa normal? Os livros estão para o debate, as biografias estão para o diálogo. Tudo aquilo que eu olho, eu não estou dizendo que existe o meu ponto certo. Eu olho para fazer ter uma matemática de 1 mais 1 igual a 3. Não existe o teu ponto, não existe o meu. Existe algo além que juntas descobriremos. Entende? Fantástico. Foi o que a gente conseguiu fazer nessa live aqui. E eu vou ter que encerrar. Ai, guria, não quero, tá muito bom. Eu acho que a gente juntou um e fez o 3 aqui. Foi muito legal. Com certeza. Vá, fantástico, o pessoal super participativo aqui, a galera em peso aqui, muita gente curtindo pra caramba. Maravilhoso, eu não dei conta de olhar os comentários, porque eu estou encantada aqui com esse nosso diálogo, tá muito sensacional. Então, assim, muito obrigada, foi fantástico, foi maravilhoso. A Lili vai participar aqui agora. Eu quero ouvir daqui, que eu tô com delay lá no meu, mas eu tô alucinada, eu quero parar o tempo. Foi sensacional, muito obrigada. Ai, Vá. Obrigada, gente, eu que agradeço. Pode me chamar sempre, tô dentro. Vamos fazer mais, Vá. A galera participou em massa, tem mais um monte de pergunta aqui, super legal. Acho que dá um caldo aí. Eu tenho em vocês muito amor, grande admiração, que vocês são exemplos, são pessoas sérias, consistentes, comprometidas, amorosas, que sempre criam um espaço de amorosidade com